Meu paletó está aceso. Esse paletó não foi comprado com dinheiro de cocaína, nem de maconha, nem de roubo. Esse paletó não foi comprado. Esse é da Fim Martins, que é uma loja que eu faço propaganda, que me veste para viajar ao Brasil e o mundo todo. E eu não pago roupa, não pago sapato, não pago meia, não pago camiseta, não pago caminhão comprido, também não pago outra coisa também não. Tudo é de graça. Eu vou passar o paletó, o demônio vai cair. Glória a Deus! Olha só. Quando eu soprar, vai levantar todo mundo. Tudo espontâneo. Vejam como a manifestação de Deus é poderosa. Um pastor passa um paletó da marca que ele menciona aí. E quando ele passa falando TEI, aí eles caem. E aí quando ele sopra, aí todo mundo levanta. Que Deus poderoso que age nessas igrejas. É muito poder. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu rapidamente analisar algumas camadas presentes nesse vídeo, de algumas linguagens tácitas por trás da encenação do que é performatizado para o lado de fora. Ali estão homens, cabeças raspadas, provavelmente com um histórico de vida altamente comprometedor, ex-presidiários, que já fizeram muita besteira, sucessivas, uma atrás da outra, mas eles têm família. Eles têm, inclusive, a própria justiça no percalço deles. E aí, para eles, soma ponto positivo, como que associando eles a bom comportamento e podendo devolver a ele uma nesga de credibilidade, até diante da própria família, o fato de eles se vincularem a uma igreja. E mais, de eles estarem participando de um culto em que o poder de Deus passa na forma de um paletó, eles caem, e depois na forma de um sopro e eles levantam, sabe? Então, o capital que essa igreja confere para eles é a de uma visibilidade de que eles agora estão mudando o comportamento. De que agora eles estão no caminho de Deus e frequentando uma igreja, e a igreja de um pastor que ficou conhecido por reabilitar esse tipo de pessoa. Então, eles seguem o script. É para ficar enfileiradinho aqui? É para ficar. Ó, quando ele passar o terno, cai, viu? E aí quando ele soprar, ele vai dizer tudo, os comandos serão claros. Aí você levanta. Fazendo isso, ó, vai todo mundo ver, vai ter câmera filmando você, seus familiares vão estar lá, vão até estar chorando. Ai, meu Deus, ele está mudando. Olha o Espírito agindo na vida dele. E pronto. Tudo isso contribui, ainda que superficialmente, para produzir uma linguagem que dialoga com quem carrega esse tipo de crença, esse tipo de expectativa, para quem se dá por satisfeito com esse tipo de situação, que daí isso vai ter uma consistência, que o sujeito vai sair dali e vai comprovadamente demonstrar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que ele de fato mudou os pressupostos na maneira de ler e interpretar a ele mesmo e a vida, e a maneira de lidar com seus próprios impulsos e desejos. Isso são outros 500. Mas ali, para uma impressão imediata, isso tem uma serventia. Só que isso não é dado gratuitamente. Existe esse prato de lentilha, de uma pseudo-transformação realizada pela via de toda uma encenação, onde tudo é falado com tei-tei, passa paletó, e eles caem, depois eles levantam, pressupondo que isso é a manifestação divina, e se Deus então está se manifestando é porque o mal saiu deles, assim, sabe? Num passo de numa paletosada, saiu. Isso tem um preço. E qual é o preço? Aí vem a outra camada dessa análise. É esse pastor. Que ele vende, ele então, sendo o beneficiário dessa crença, de que ele carrega essa unção de reabilitar esse tipo de pessoa, só numa paletosada, né? Ele então vai ganhando credibilidade, ele vai ganhando capital de popularidade, aí as marcas de roupas ou de produtos associados com que ele pode usar e exibir começam a patrociná-lo. E aí, sabe, olha, esse paletó eu ganho de graça aqui, sabe? Esse paletó aqui eu ganho como usufruto dessa fama que vocês me dão aqui. Então é ele que eu vou passar aqui, é ele está ativado. Olha como que Deus abençoa os negócios do templo, sabe? Olha que coisa maravilhosa. Ninguém se liberta efetivamente. Você faz uma entrevista individualmente a cada um desses indivíduos que ficam fazendo fileirinha, caindo no chão, e supostamente o mal saiu e depois recebe um sopro, eles levantam para quem efetivamente se transformou.
Eu tenho diversos testemunhos de pessoas, inclusive, que passaram pela casa de recuperação, que é gerenciada por esse pastor. É tudo uma grande fachada. Olha, Deus que me perdoe, mas meu Pai do céu. E aí essas pessoas estão tendo a vida de nababo, tendo essa vida completamente distinta daqueles que o seguem, e distinta em privilégios e regalias, de ele desfrutar de toda uma popularidade, uma visibilidade que de fato é verdade na prática. É tudo fachada. É tudo superficial. Mas a fama gera para ele privilégios e efeitos de distinções que coloca ele como uma persona completamente destacada e à parte daqueles que, em sofrimento, tentam, ainda que de maneira indireta, usufruir de um respaldozinho ali, seja para tentar reconquistar uma credibilidade com a própria família, ou de tentar se inserir na sociedade, mas dessa forma superficial, mambembe, boba, e que para mim não passa de um circo. Gente, essa é a espiritualidade oca, superficial, de pessoas que monetizam o religioso, criando contexto para que pessoas aflitas e sofridas tentem, ainda que superficialmente, obter uma nesga de vantagem, enquanto isso eles sobrevivem desse capital e usufruindo de vantagens que são injustas, incoerentes e impertinentes com o espírito do Evangelho de Jesus. Fica aqui essa denúncia, fica aqui essa crítica visando o Evangelho de Cristo Jesus, que não é marca, que não é paletó, que é verdade, que é caminho, verdade e vida. Porque não é instagramável, não é para ficar postando, isso é no interior do coração. E isso, se tiver que acontecer, acontece como resultado de um processo verdadeiro, às vezes caracterizado por muitos altos e baixos, idas e vindas, mas depois de muito esforço, comprometimento do sujeito e entrega em fé, ele consegue chegar num caminho de libertação. Isso não é show. O Evangelho não é show. O Evangelho é verdade. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.